Olá, gente! Nessa aula eu quero tratar com vocês a respeito do racional do modelo estratégico, tá? Eu quero tentar mostrar para vocês um pouco de exemplo a respeito do que poderia ser uma base para que você, já caso você não tenha isso na sua organização, ou até mesmo caso tenha, que você possa fazer uma breve comparação, ver se está faltando algum tipo de ingrediente, né? E enfim, tentar com esse tipo de racional que eu vou apresentar aqui para vocês, fazer um benchmarking mesmo, né? Fazer algo que permita você ou a contribuir ou até mesmo dar os primeiros passos. Veja aqui na telinha, né, que basicamente nessa representação você tem três grandes tópicos, tá? Primeiro, o que é que eu tenho que ter de conteúdo dentro de uma reunião de planejamento, né? Imagine aqui nessa reunião de planejamento a ideia dos seus primeiros passos para um roxin, tá? Ou o planejamento estratégico, né, mais tradicional, talvez no sentido de nomenclatura dentro da sua organização, tá? Mas ele começa aqui trazendo para a gente o desafio de construir o que a gente chama de norte verdadeiro. O que é esse norte verdadeiro, se não aquele propósito bem estruturado que me permite, de forma filosófica, mas puxando, né, a organização para um aspecto mais real, né, do que devemos alcançar, do que devemos nos utilizar como base para a nossa motivação diária, que busca, na medida do possível, incentivar todas as ações empresariais que temos. Então, o norte verdadeiro vai ser o direcionamento, a bússola que eu vou tentar construir de forma coletiva e que deve ser abraçada em termos de estratégia empresarial. Com base nisso, as primeiras perguntas a respeito dos alcances em termos de resultado precisam surgir. Semelhantes àquelas que fizemos lá atrás para o presidente, onde a gente perguntava a ele o que é que faltava dentro da concepção dele a alcançar, ou qual o desejo, né, que esse presidente ele precisa externar para que isso dê base para que todos os demais desdobramentos aconteçam. Ele vai lá e diz, olha, eu gostaria que o meu market share fosse maior, né? Eu estou me sentindo pouco confortável com o market share que eu tenho. Outros poderiam dizer, eu quero aumentar o meu faturamento em tantos por cento. Outros poderiam dizer, olha, eu gostaria de ampliar as ações operacionais da empresa em mais 2 ou 3 países, ou então talvez em avançar em mais regiões do país em que ele atua. Enfim, esse presidente, pautado por esse norte verdadeiro, precisa trazer para a gente, ou chamar para uma discussão maior de liderança, quais são os principais objetivos estratégicos que devem ser construídos. André, mas na minha organização eu estou dando os primeiros passos, eu ainda não tenho isso. Tá, o norte verdadeiro precisa ainda existir, né? O propósito empresarial precisa nascer, mas depois dele, ao invés de você se questionar, mas tentar levantar possibilidades de trazer inclusive números que possam refletir a situação atual da sua empresa hoje. Ela vai dar os primeiros passos e esses primeiros passos precisam estar pautados em algum tipo de registro, informações, que podem ser informações comerciais, podem ser informações financeiras, podem ser informações legais, podem ser informações associadas à qualidade, enfim, logística. Eu posso trazer informações que vão me dar bases para que eu consiga começar a construir os primeiros objetivos estratégicos. Na minha empresa, André, já tem. Se a sua empresa já possui, revisar esses processos, revisar toda essa informação financeira, comercial, enfim, de todas as áreas departamentais também se faz necessário. Revisar, inclusive, o próprio norte verdadeiro, o próprio propósito, também faz necessário. Então, para as empresas que estão começando, pensar em construir é o caminho. Para as empresas que já possuem, revisar o que se possui, garantindo que o que a gente tem ainda permanece válido para o próximo ciclo. Depois disso, a gente passa então a observar que o processo precisa ser esmiuçado, derivado. Vem aí então os outros dois grandes componentes. Um que sugere que o desdobramento aconteça de maneira estruturada, a cada ciclo de 3 meses e depois isso sendo revisado a cada mês e, quem sabe, até sendo observado diariamente. Com isso, eu começo a construir o desdobramento da diretriz, aquela que foi pensada de forma macro, me perguntando os porquês de ainda não ter alcançado, mas instruindo ao mesmo tempo para todas as lideranças menores que estão abaixo na hierarquia, a se perguntar como é que elas vão contribuir para o alcance do resultado geral. Com base nisso, eu começo então a desdobrar esse
né, propósito maior, essa estrutura de objetivos maior em objetivos menores. E esses objetivos menores passam a influenciar os novos porquês nas suas bases, até o ponto, então, em que eu chego nos meus indicadores. Os meus indicadores, eles passam a capturar os resultados diários da minha operação, através dos processos, dos padrões, dos lançamentos, de todas as sistemáticas que podem estar ali. André, mas eu não tenho isso na minha empresa. A nossa empresa, então, precisa, nessa hora, começar a construir as bases de rotina, os padrões, os processos, construção de indicadores, a alimentação deles, o uso deles para a tomada de decisão, a concepção das equipes, ou estruturação, muitas vezes, de bases para que os problemas possam ser resolvidos com algum tipo de método científico, que é basicamente o que a gente tem aqui no meio, quando a gente fala assim, ó, na figura, reunião a cada ciclo de 30 dias para enxergar de que maneira a gente vai alcançar o desafio, tendo percebido que em algum momento, né, daquilo que a gente conseguiu desdobrar, a gente não conseguiu alcançar contento. Então perceba, esse é um modelo racional, não precisa ser exatamente como esse, mas aqui estão algumas diretrizes de cada fase para que você possa fazer comparações. Poxa, André, ó, aqui a gente não tinha o norte verdadeiro. A gente tinha muito a lógica de missão, de visão, de valores, perfeito, mas é como se estivesse faltando alguma coisa, né? Essa bússola, né, que traduz, né, algo que vai além da nossa missão, além da nossa razão da existência, faz com que toda empresa ela possa entender o porquê de fazer e não necessariamente o que precisa ser feito. Então a diferença entre o que e o porquê traduz esse sentido, né, que toda organização precisa possuir. Na medida que a gente reconhece isso, a gente entende de que maneira eu tenho que convidar todas as pessoas que fazem parte da organização a cumprir esse propósito. E é isso que faz com que a gente se questione e que se traduza naturalmente em grandes outros objetivos, tá bom? Então esse é um pouquinho do modelo, mas tudo isso eu estou colocando para vocês para que vocês reconheçam que logo depois desse processo a gente tem uma quebra, né, que é derivada dessa estratégia maior e que precisa chegar nas minhas bases. Mas como é que chega? Qual é o instrumento, André? Então a gente vai começar a construir aqueles grandes A3. André, mas o A3 que você falou não era para a gente resolver problemas? Não era para a gente construir uma liderança para a solução de problemas? Sim, mas eu estou falando de A3, nesse caso ali, naquele momento, de um A3 mais operacional. A ideia aqui que eu demonstro para vocês que existem outros tipos de A3. Dentro dessa estrutura do Roshin-Kanri, né, junto com o gerenciamento diário, eu estou conectando vocês da estratégia até as minhas bases. E uma das formas, dentro da filosofia Lean, de conectar isso é através do A3. Então eu penso na minha estrutura maior, mas venho quebrando ela através dos meus A3 estratégicos. André.